ela diz para você, ela é um sinal para você que você errou. Ela é um sinal amargo. Por isso que o povo de Israel, quando ele vai celebrar a Pessa ou a Pessach, uma das coisas que eles colocam no prato é o quê? Ervas amargas. Porque as ervas amargas vai lembrar do caminho errado, do quanto foi amargo aquele caminho. Então, as ervas amargas fazem parte. Muitas pessoas pegam a laranja, tiram a casca, jogam a casca fora e chupam a laranja, mas a casca é onde está a maior quantidade de vitamina da laranja. Que isso? Na verdade, a casca não era para ser jogada fora, a casca era para ser feito um chá, porque a vitamina está na casca. E a casca é o processo. Entendeu? A faca que você pega, aí você começa a descascar a laranja, é o processo de Deus na nossa vida. Fala para você, irmão, não despreza a casca. Não despreza. Faz um chá com ela e bebe. Amém. Ou seja, o processo que Deus vai trabalhando em você é uma casca que você não pode jogar fora. Ela faz parte do processo. Ok? Mas vamos voltar aqui. O Espírito Santo me ajuda. Não, nem sai hoje. Voltar significa descobrir quem nós éramos para ser todo o tempo. E deixamos de ser por um tempo. A dificuldade, irmãos, é entendermos na nossa mente de que o sacrifício de Jesus ele foi total e preciso. Nós somente entendemos que nós fomos salvos. Nós somente conseguimos compreender, e alguns até com essa dificuldade, que nós fomos livres do inferno, da condenação. Mas a nossa mente ela não consegue compreender que quando nós recebemos a Cristo e a vida dele tomou a nossa vida, nós voltamos ao primeiro estágio. Nós retornamos, ou seja, o propósito de Deus é fazer um caminho que nos leve à dimensão de que Adão vivia antes do pecado. Se nós entendermos que o que nos tirou do Éden foi o pecado, e agora o pecado foi pago, então esse pecado nos leva de volta para essa dimensão, que é a dimensão do Éden. E é difícil para a nossa mente entender, e compreender e assumir essa posição. Por isso o caminho ele é cheio de conflitos, porque é muito mais fácil a nossa mente entender que nós precisamos avançar do que ela entender que vamos ter que voltar para essa dimensão. Então nós ficamos no conflito com Deus, porque Deus está vendo numa dimensão e nós estamos vendo em outra. Deus está olhando para nós como ele olhava para Adão no Éden, e nós estamos olhando para ele como homens que ainda estão fora do Éden. Entende isso? Então, quando nós olhamos para Deus como quem está fora do Éden, nós temos um comportamento com ele de quem está desligado, e não de quem está religado a ele. O nosso comportamento, por mais que nós adoremos, por mais que nós mergulhemos, por mais que nós estamos mergulhados na presença e adorando e buscando a face dele e se entregando a ele, mas quando chega na hora de termos uma atitude, a nossa atitude é de quem está fora do Éden, não de quem está dentro. Por quê? Porque nós permitimos que as coisas de fora, elas se deem um nome. Nós não damos nomes para elas. E fala para o seu irmão, no Éden, é Adão que dá o nome. As coisas não vêm com o nome para Adão. Entende isso? Então, quando nós não damos o nome, nós recebemos aquilo que vem. Então, quando vem uma adversidade, quando vem algo que vem contra a nossa vida, nós recebemos com o nome que tem. Porque nós não sabemos a autoridade que temos. Nós não sabemos que na verdade quem tem que dar o nome somos nós. Então quando nós sabemos que temos que dar um nome e nós temos essa autoridade, pode se manifestar o que for, mas eu que tenho o governo para dizer o nome. Então mesmo que seja uma enfermidade, e às vezes nós vemos pessoas que estão na presença do Senhor mergulhado, e babando, e rolando no chão, plantando bananeira, fazendo de tudo, mas quando vem a enfermidade ele fala, eu estou com isso. Por quê? Porque quando na hora da atitude, ele tem a atitude que está de fora. Então ele fala que ele tem a enfermidade. Agora quem está dentro fala, essa enfermidade não tem o nome que ela veio. Ah, mas eu descobri que o
fulano está com câncer, ok, você descobriu que ele está com câncer, mas se ele entender o lugar que ele está, ele vai transformar esse câncer em algo para glorificar o Senhor, porque esse câncer não tem o nome que veio. Então olha para o irmão e fala, a enfermidade pode vir contra o teu corpo, mas ela não pode ter o nome que tem. Você que tem autoridade para dar o nome a ela. Então fala para o seu irmão, nada que vem na tua vida tem o seu próprio nome, porque Adão que dá o nome às coisas, não é? Alô? Você está conseguindo passar a dimensão? Está conseguindo alcançar? Então, quando você encontra Adão feito por um pó da terra, que não foi o pó da terra que Deus amaldiçoou, alô? Adão foi feito por um pó da terra antes de Deus amaldiçoar a terra. Então isso quer dizer que Adão foi feito de um pó perfeito. Ele não foi feito de um pó contaminado. Adão não foi feito de um pó onde tinha espinhos e abrolhos. Adão foi feito de um pó perfeito. E aí hoje você paga 30 mil, 40 mil reais para você ter um colchão feito com rochas vulcânicas que trazem saúde para o corpo, quando na verdade isso já estava em Adão. Adão, tudo aquilo que hoje a ciência está estudando, não, porque se você pegar determinado mineral e juntar com você o quê? E você colocar dentro do colchão, você dorme ali e você elimina estresse, dores de coluna, dor não sei aonde, dor de cabeça, você fica com a saúde muito boa. Fala para o seu irmão, Adão tinha tudo isso no corpo. Agora fala para o seu irmão, quando você volta, você tem que voltar para essa dimensão. Agora, só que você entende, não, Deus fez a obra dele com o Espírito. Se ele fez a obra com o Espírito, ele falou, ele deixou para mim e para você uma responsabilidade. Qual? Cuidar do corpo e da alma. Por que cuidar do corpo e da alma? Primeiro, a alma se submeteu ao Espírito. Submeter o Espírito, ele vai trazer saúde ao corpo, porque a maioria das doenças que manifestam no corpo começa numa alma doente. Eita! Então, na verdade, o Espírito, ele já fez. Mas a palavra diz que ele vai querer naquele dia encontrar irrepreensíveis o que? Só o Espírito? Não, o Espírito, a alma e o corpo. Então fala para o seu irmão, o corpo pode se tornar irrepreensível. Não consegue entender? Fala para o seu irmão, voltar ao estado original. Voltar a ter governo. Agora, se você ainda não consegue ter governo sobre o teu próprio corpo, como terá governo sobre as coisas que estão fora? Aí, ó. Eu faço isso, aí, ó. Entende isso? Quebra tudo. Então nós estamos voltando. Então quando você fala, não, eu vou voltar ao estado original. Ok, você precisa ver como que Deus trabalhava no início. De que maneira Deus lidava com Adão no início. De que forma? Então vamos ver. Primeiro, nós vamos observar a questão da criação. Como Deus criou Adão. Nós vemos que Deus utiliza de duas formas maravilhosas para formar Adão, ok? Ele não somente cria Adão, mas ele forma Adão. Adão é a única criação, por isso ele é a primícia, que Deus utiliza de duas formas. Primeiro cria e forma. Deus não somente faz Adão, ele não somente forma Adão, mas ele primeiro cria Adão. E depois ele transforma Adão. Por quê? Porque Adão, ele não foi criado do pó da terra. Adão foi criado da essência de Deus. Quando Deus cria Adão numa dimensão espiritual. Por isso você vê lá no capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz lá, criou, pois, Deus o homem. Então ele cria o homem na dimensão, mas no capítulo 2 ele forma esse homem no capítulo 2, versículo 7. Então é importante você observar que Deus trabalha dessa forma. Cria e forma. Fala comigo, cria e forma. Cria e forma. Se você não entender que Deus trabalha dessa forma, você vai orar errado. Se você não entender que Deus primeiro cria e depois ele forma, você vai orar pedindo para Deus formar algo que ele não criou. Então quando você ora para Deus formar algo que ele não criou, você pode se preparar, ele não vai te dar. Então por isso que ele fala, sabe por que vocês não recebem o que vocês oram? Mal. O que é orar mal? Não descobrir o que ele criou
Então o que acontece? Quando você chega no capítulo 1, ele cria o homem, ok? Cria nele. Os irmãos lembram, acho que eu ministrei aqui sobre essa questão de fontes. Eu não lembro se eu ministrei aqui. Não lembro? Então vamos falar um pouquinho sobre isso para os irmãos entenderem. Tudo aquilo que Deus cria, que ele começa no Gênesis a criar, antes dele criar, ele aponta a fonte. E ele, quando aponta para essa fonte, ele ordena que dessa fonte saia algo. Então ele não cria nada sem apontar a fonte. Então quando ele vai criar as plantas, ele aponta para a terra e ele ordena que a terra gere. Por quê? Porque a fonte para as plantas é a própria terra. Então quando ele vai criar os peixes, ele aponta para o mar. E ele ordena para o mar gerar peixes. Ele não faz que peixe não apareça. Ele ordena que do mar saiam peixes. Quando ele vai criar os luminares, ele aponta para o firmamento. E ele ordena, porque no firmamento é o quê? Conjunto de gases. Então ele ordena que nesse firmamento os gases se juntem e se formem as estrelas e os luminares. Então quando você vê essas coisas que foram criadas de uma fonte se desconectar dessa fonte, ela morre. Sim. Então se você arrancar a planta da terra, se você tirar o peixe da água, se a estrela se desconectar do céu, ela se apaga, ela morre. Então nós vemos que tudo que Deus foi criando, ele foi apontando a fonte. A terra vai gerar as plantas, o mar vai gerar os peixes, o firmamento vai gerar os gases. Mas quando ele vai criar o homem, aí fala para você, irmão, pronto, ele aponta. Para onde que ele aponta? Ele olha para a Trindade, está junto com ele e fala assim, olha, façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, a fonte do homem é Deus. Então, assim como se a planta sai da terra, morre, a estrela se desconecta do céu, morre, assim como o peixe sai das águas, morre, se o homem se desconecta de Deus, ele também morre. Então é fonte. Então Deus, ele aponta para a fonte. Agora, só que quando Deus cria, no capítulo 1, ele cria o homem. Veja, eu leio esse texto, vamos lá ver. Capítulo 1, versículo 26. Não é velhice não. Capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Diz assim: criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você está com sua Bíblia aí? Observe isso. Está escrito aí: a imagem de Deus o criou. Criou o quê? Homem e mulher os criou. Capítulo 1, versículo 27. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus cria, repita comigo, quando Deus cria, ele cria o homem e a mulher juntos. Consigo pegar isso aí? Você está filmando, eu consigo pegar isso aí. Quando Deus cria, ele cria o homem e a mulher.